Um dossiê mais do que especial. Aquele dossiê histórico onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e se preparar para o futuro. E hoje, gente, começamos com o pé no acelerador desde o princípio. O nosso dossiê tem como ponto de partida uma postagem da Aniele Franco. Ela falou aí, ela comentou sobre as chuvas no Rio de Janeiro. Ela usou uma terminologia que chamou bastante a atenção das pessoas nas redes sociais. Também foi motivo, inclusive, de notícias. Como vocês podem ver, temos aqui algumas imagens sugestivas. Vamos fazer uma viagem no tempo para tentar responder algumas perguntas em relação à questão da Aniele. O terceiro tema ali, símbolo de uma cruz, uma palavra, incomum na língua portuguesa, do que iremos falar. E eu digo pra vocês que vocês não têm noção pra onde vamos parar depois desse tweet. Eu acho que tem aquela foto ali, de um rapaz com a barbinha. Eu acho que vocês conseguem reconhecer ali o Paulo Freire. E acho que vocês estão se perguntando o que é que o Paulo Freire está fazendo aqui. E não tem nada a ver com falta de interpretação de texto. O buraco é muito mais embaixo. Vamos falar o que é que Paulo Freire fez no passado. E o vídeo de hoje está recheado de notícia antiga e também aqueles dossiês do Serviço Nacional de Informação, o SNI, Setor da Força Maior e outras coisas. Enfim, a gente vai falar do Lula também, O Lula, temos que falar dele. Não quero adiantar nada, porque eu quero que seja surpresa atrás de surpresa. E vem comigo, tem muita coisa. E vejam só, ontem, logo pela manhã, às 8h49 da manhã, a Aniele Franco fez o seguinte tweet: estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do preconceito ambiental e climático. Ela não usou esse termo, Ela começa com ra, no meio tem cis e termina com mo. Eu vou, para falar esse termo, palavra capciosa, eu vou me referir a partir de agora como RA. Falei RA, você já sabe do que é que se trata. Você deve ter visto esse tweet. E ela termina falando que algumas prefeituras do estado já estão mobilizadas. E eu juro para vocês, eu fiquei meio que surpreso com o engajamento que essa postagem pegou. 1.900.000 visualizações, atualmente que eu bati o print, já deve ter passado de 2 milhões de visualizações. Eu digo para vocês que eu fiquei surpreso, porque pelo menos para mim, esse não é um termo novo. Não é uma coisa que eu nunca vi antes, ser pautada em algum jornal, em algum grande veículo de mídia, que pessoas de esquerda se referissem a algumas situações, principalmente esses embates ambientais, e se utilizassem desse termo, RA. E aí, para falar um pouco sobre isso, quero até mostrar para vocês, a Aniele Franco, ela emprega este termo para descrever o que está acontecendo no Rio de Janeiro por questão das chuvas. Em fevereiro de 2023, nós também tivemos uma tragédia que envolveu fortes chuvas no estado de São Paulo. Se você pega lá no Atlas, acho que está na página 116, tem a matéria da Folha de São Paulo. Larissa Roso: a culpa não é da chuva, é do RA, do preconceito ambiental. É a manchete, tá na manchete. Então, assim, não é algo novo. Eu fiquei assim, nossa. Mas teve uma grande repercussão. E o que a gente pra onde a gente vai parar falando disso? Mas, enfim, só para ver ali, A responsabilidade do poder público negacionista, dos interesses privados, da especulação imobiliária e do poder de barganha das grandes fortunas, é do descaso com os mais pobres, do preconceito, da desigualdade social e do desenvolvimento que tira vidas. Aí, no mês de abril, também tivemos algo relativamente similar. Essa discussão sobre o preconceito ambiental, ela pautou alguns debates, inclusive a reforma tributária. Por uma reforma tributária justa, anti-ista, e feminista. Se uma das matérias anteriores indicava reforma ESG, com agenda verde, identitário, Estadão e além, as consequências do nosso sistema tributário revelam as faces do preconceito e do patriarcado do Estado brasileiro. Por isso, a reforma deve, antes de tudo, corrigir essas múltiplas opressões. Do contrário, continuaremos a ser uma sociedade atrasada e antidemocrática, pois quando a maioria é penalizada pelos atos da minoria, não há democracia. Mas a urgência da questão climática nos obriga a estruturar mecanismos de financiamento do Estado que estimulem uma transição energética com justiça socioambiental, que também é um termo que eles empregam muito nesse contexto. Beleza que aqui não está o RA propriamente dito. E aí, era de manhã para mim ainda,
Era fim de noite no Brasil, nem tinha adentrado a madrugada. Acho que eu tava saindo, tava em algum lugar, eu tava voltando pra casa. Aí eu peguei o celular. Aí eu vi esse tweet aqui. E o pior que eu deixei pra pegar isso daqui no final do vídeo, que eu falei, não, tem um material que eu sei que vai dar pra encaixar em algum momento do vídeo. Mas eu não fiquei, eu não fui atrás. Não fui nem pra olhar. E foi até bom. Foi até bom, porque talvez... Sabe quando já te dão uma direção e que às vezes você meio que vai e talvez você, sabe, tá muito focado porque alguém já te deu um direcionamento. E aí às vezes o cara só fala, sei lá, você só tem só a dica e aí você tá assim meio perdido, tá meio tateando, aí você sai abrindo um monte de coisa, sai lendo, aí chega no momento que as coisas começam a fazer algum sentido. Pois bem. Mas esse tweet foi muito importante. Como falei, era de manhã aqui. E aí eu vi o Vili Migo, ele fez uma thread. Então eu sabia que tinha um conteúdo que eu ia comentar e tinha total relação com o tweet da Daniele. E ele falou o seguinte, sobre o tal RA. Resolvi pesquisar quando este termo começou a ser discutido. Dei um Google e encontrei um em 2020. ICS. Isso aqui é muito importante. Na hora que ele mostrou isso daqui, eu falei, nossa, cara. Aí eu já pensei, né? Vou pegar as coisas lá do Atlas, junto com a parte do Daniel, pega esse negócio aqui do Vili Migo, bota outra coisa, papapá. Nada. Eu já tenho 15 minutos de vídeo, só precisa completar com mais 45. Já fecha. Era meu plano. Não pensei que ia virar um dossiê. Não pensei que o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional iam abrir um leque de discussões e trazer algumas figuras extremamente controversas. Inclusive, né, a gente vai respingar no Lula, vai respingar, mas com força. E a gente vai voltar até falar do ICS, né, que é um instituto que falamos dele recentemente, um instituto que vem quase que como intermediário entre as grandes fundações, as grandes ONGs internacionais, os grandes grupos de interesse que tentam avançar com certas pautas. O ICS, para o ano passado, recebeu grandes doações só da Oak Foundation, meu Deus do céu, se transforma em real. Eu acho que já estamos falando de 7 dígitos, não é nem mais, não. Estamos falando de 8 dígitos, nem mais 7, se você converte para real. E aí o ICS, né, apoia projetos no Brasil, tipo do MST. A gente vai falar do MST mais tarde. Como também da turma da Uni. E a Uni até parece também algumas coisas. Não no vídeo de hoje, mas dá pra falar pra vocês. E aí tá ali, né? 17 de julho de 2020. Não vou entrar no âmbito. E tem uma pessoa que é a grande responsável pelo ICS. Que a gente também vai falar sobre ela, porque ela é membro do governo Lula num cargo de destaque. Mas guarda isso na mente que vai fazer sentido lá na frente. Aí o Vili Migo continuou pesquisando sobre essa questão do RA. Em 2021, a pauta foi elevada à COP26. Não é um assunto que está sendo debatido só no Brasil. Não é uma palavrinha que a Aniele Franco inventou agora. Ah, inventou... Não é. Não foi a Aniele Franco que inventou ontem. RA, né? Movimento Negro Brasileiro leva a pauta para a COP26. Clima Info, em 2020, também falava do termo. Tá ali, ó. RA relega para segundo plano os impactos climáticos na África. Aí o Vili Migo continua pesquisando. Aí ele acha uma nota interessante. E o pior é que eu achei uma informação similar a essa que eu disse para vocês, pesquisando na Biblioteca Nacional. Talvez se eu tivesse lido essa thread primeiro, pudesse até ir atrás, mas não seguisse a mesma linha de pensamento. Aí ele traz ali uma nota que já é de 2015. A gente já tá voltando uns bons anos. Já estamos lá na década de 2010. Encontrei esse site com data de 2015, em que o título do blog é RA. Um blog com este título. Não é mais só uma postagem qualquer, é um blog que tem este nome. Nele, falou algumas coisas muito interessantes, como um GT de combate ao RA, não, um grupo de trabalho e um seminário brasileiro contra o RA que aconteceu em 2005. Aqui não é nem mais... saiu uma nota. Não. Ocorreu no Brasil um seminário já sobre o tema em 2005. 19 anos atrás quase, né? Não que foi no final de 2005. 18 anos atrás. Vamos falar assim. Aí, procurei sobre o seminário e vi alguns de seus palestrantes, como o pai da justiça climática, o Robert Bullard, conhecido internacionalmente pela ONU. Tinha que ter algum tipo de ligação com a ONU, né? Veja a biografia deste senhor, reconhecido pela ONU.
que desde a década de 70 já militava na causa da justiça ambiental. Eu nem vou entrar no âmbito. Vocês podem dar uma olhada lá se quiser. Outra palestrante é a Jan Fritz. Olha onde está o perfil dessa senhora. Wilson Center. Mais um desses think tanks, né, que eu acho que defendem agendas que não são do interesse da maioria das pessoas, né? Inclusive um think tank ligado, né, ao Partido Democrata. Mas vamos continuar. Com isso, dá para perceber que não é um tema novo, nem surgiu aqui no Brasil. É mais uma pauta importada para controle e retardadora do crescimento do nosso país. E se tem uma coisa que a gente já abordou ao longo desse ano, é a questão de pautas importadas. Como é que funciona? E não é assim, postou uma nota e a coisa acontece. Não, ao longo dos anos, né, dos processos, jornais brasileiros, movimentos sindicais, ONGs, políticos, vão incluindo algumas coisas, tentando colocar no debate público para tentar normalizar a discussão e aí se tornar, não, já se tornou um novo normal, um novo padrão. Aí, como eu falei para vocês, eu tinha visto essa postagem do Vilimigo e eu falei, cara, quando será que começou essa discussão? Porque a internet é algo que você procura no Google. Procurar qualquer coisa antes de 92 no Google é muito difícil. Muito difícil. São páginas muito antigas, dificilmente o Google consegue achar. Normalmente de 92 para frente. Aí eu falei, pô, mas será que não teve nada antes disso? E aí eu sei que na Biblioteca Nacional é uma forma mais fácil de encontrar. E aí eu fui até na Biblioteca Nacional. Olhei 1950, nada. De 1950 a 1959. De 1960 a 1969, nada. De 1970 a 79, nada. De 80 a 89, também nada. E na década de 90, aí na década de 90 já apareceu. O termo já aparece na Biblioteca Nacional desde 1990. E isso é importante, isso tem tudo a ver com importação de pautas. Como é que essas coisas funcionam? Aqui eu bati só um print para vocês darem uma olhada. Existem 3 menções ao RA na década de 90 inteira na Biblioteca Nacional. Talvez pode ter mais, mas o buscador, né, o algoritmo de busca talvez não seja tão preciso, mas tem 3. E quais são essas 3 postagens? Bom, a primeira dela é de 1990. 1990. Olha a manchete. Empresa norte-americana pratica RA. Assim como aquelas notas da Folha de São Paulo, que a Folha sempre coloca a cidade. Olha a cidade. Washington. Opa! Será que essa nota foi produzida no Brasil ou só é mais uma daquelas matérias que você traduz, você coloca no jornal, para tentar avançar com um tipo de agenda? Negros e índios são os grupos mais atingidos. O mesmo padrão que a imprensa continua fazendo até os dias atuais para importar todo tipo de agenda. A outra matéria é de 1992, do Jornal do Brasil. Muito difícil de ler, assim, tá vendo? Meio que apagada, mas a manchete tá, né, com letras garrafais. Relatório diz que pobre sofre mais com poluição. Lembre que na época não se discutia sobre mudanças climáticas, ainda era questão da poluição que vinha desde o final da década de 60, com o Clube de Roma, relatório dos limites do crescimento, né? Colocar uma limitação na velocidade com que os países vinham crescendo. E aqui em verde, que tá meio ruim, né? RA. Será que eles são vítimas de RA, como alguns ativistas afirmam, ou da pobreza? E a nota de Washington. Mais aquela notinha implementada, tentando fomentar o debate. Aí, o tempo passa, o tempo voa. Em 97, índios equatorianos acusam Muti de ismo. Uma nota também de Madrid. Repercussão do jornal É o País. E ali embaixo de verde grifado RA. Aí eu continuei dando bizu. Eu pulei para a década seguinte. Saímos de 3 para 8. 8 menções. E aí tem algumas menções mais aleatórias, falando... Já tinham pessoas, inclusive, lançando livros neste momento. Eu nem coloquei a nota do cara que lançou um livro já em 2005. No momento que teve lá o congresso que o Vilimigo já tinha dito. Só que aí vejam só, né? Olha essa primeira nota. Essa aqui é de 2001. Botei a página toda porque
essa nota aqui da vertical, né? Eu quero mostrar para vocês o parágrafo final, que está falando sobre RA, e a manchete, junto com uma espécie de subtítulo. Aí veja só. Saiu no jornal Monitor Campista, no dia 10 e 11 de junho de 2001, em Genebra. O que está em jogo nessa conferência? Há um certo consenso em considerar que a sua convocação devia-se mais à necessidade de equacionamento de problemas decorrentes dos preconceitos, blá blá blá. Sueli Carneiro, pesquisadora do CNPq e diretora do GELEDES. A gente já falou desse GELEDES e o pior é que agora minha memória não consegue lembrar. Mas a gente já falou sobre esse grupo em algum momento, mas tudo bem. Aí, tava lá, né, as vítimas disso, daquilo outro, do preconceito e tal, discriminação, né, a gente tem que fazer mudanças reais, né, em seus destinos. São palavras da alta comissária dos direitos humanos, Mary Robinson, em 21 de maio, nas Nações Unidas, em Genebra, no discurso de abertura da segunda sessão do Comitê Preparatório da terceira Conferência Mundial contra o Preconceito, Discriminação Racial e tantas outras coisas, né? Que vai ocorrer em Durban, África do Sul, em setembro próximo. É aquela reunião pré-COP. Sabe a COP? E tem a reunião pré-COP. Essa daí que era pré-COP. Ela estava preparando para a COP, mas a COP do outro tema, né? Em vez de ser ambiental, aqui da área de preconceito. Vamos falar assim. Aí no final da nota, aí você vê como são as coisas, falava, né? Que ficou acertado lá, sobretudo, uma articulação em escala global, né, PPP, em 3 reuniões históricas, e foram acordados os pontos a serem defendidos em Durban e pós-Durban. Ou seja, os pontos que iremos levar para a reunião oficial da ONU e para depois da reunião. E lá no final tinha, né? Começa aqui, ó. Adoção de medidas contra a discriminação, PPP e de medidas contra o RA. Uma plataforma de luta para a organização política de africanos e afrodescendentes em escala mundial. Então, veja como são as coisas. Anos 90 já estavam falando sobre isso. A coisa vai crescendo, a coisa vai crescendo, a coisa vai crescendo. Aí tem reunião. A turma da ONU coloca na pauta. Aí, em 2005, já é o pós-Durban, já está tendo no Brasil, seminário contra o RA. Tá pequeno, mas este é o primeiro Seminário Brasileiro contra o RA, que será realizado entre esta segunda e quarta no Instituto de Ciência Humanas e Filosofia da UFF, que acho que é a Universidade Federal Fluminense. É isso mesmo. E a coisa vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Começa a ter mais matérias, os zongueiros começam a falar mais, ao ponto de a gente chegar em 2023 e termos uma ministra da picanha, ministra do governo Lula, já utilizando esse termo. Será que a Aniele Franco é o primeiro membro de um governo Lula a utilizar estas falas? Não. Em 2009, o já ministro do Meio Ambiente de Lula, Carlos Mink, até hoje, um ecochato, estava ali, ó. O lixo de volta para casa. 29 e 30 de agosto de 2009. Celso Mink não economizou palavras em Santos quando vem inspecionar os contêineres ilegais. Para ele foi um exemplo de RA. Carlos Mink é realmente dessa ala mais globalista que existe na esquerda brasileira. É da turma da Marina. Unha e carne. Vejam que as coisas não são novas. E nem a Aniele está estreando nada. Nada que não já aconteceu em um governo Lula anterior. 2009, estamos aqui no governo Lula 2. E já estava desse jeito. E aí, eu olhei na Biblioteca Nacional. Foi o que eu achei. Até então. Aí eu depois falei, não vou ficar olhando 2010, porque a quantidade de matérias vai começar a aumentar exponencialmente. E aqui você tá vendo, né? Começa nos anos 90, aquelas matérias importadas da imprensa internacional para trazer o debate para o Brasil, vai crescendo, debate da ONU, depois seminário do Brasil, depois já tem ministro falando sobre o tema. Aí eu pensei, pô, beleza, isso foi o que eu achei na Biblioteca Nacional. E no Arquivo Nacional? O que os dossiês têm para nos contar? Pois bem, essa daqui é a capa de um.
que eu acho que foi feito em 94, este dossiê, mas com informações referentes a uma reunião de 92. Não foi ano 92, reunião. A gente tá falando de coisas ambientais. Será que veio alguma coisa na sua cabeça desde já? Pois bem, tá ali, ó. Confidencial, era, não é mais. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Senumad/Rio 92. Projeto Babilônia. Este B7J encaminha anexo cópia dos tratados, os compromissos, assinados pelas organizações não governamentais, as ONGs, que participaram do Fórum Global Rio 92. E aí, nesses tratados da Rio 92, no Tratado sobre Preconceito, item 9, lutar contra o RA. Na Rio 92, já se discutia isso? Tá, a gente viu que teve uma matéria, inclusive, de 1990 que já falava. Mas será que esse é o início de tudo? Será que 1990, quando é o início? Não foi a Marielle. Não foi o Carlos Mink. Será que foi a ONU que inventou? Quem inventou esse termo? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, rapaz, será que o Google me ajuda a descobrir isso? E aí, quem procura acha. Pedi, obtereis. E não, essa cruz aí não é porque eu tô tentando utilizar, né, jargões que vocês já ouviram em algum lugar, né? Mas vamos lá. Aí eu fui no pai dos burros, a Wikipedia. Se bem que o pai dos burros é o Google, né? Então a mãe dos burros. Aí eu fui lá pesquisar, né? E pronto, tinha um nome. O termo RA foi cunhado em 1982 pelo norte-americano Benjamin Chaves, ativista do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Aí eu falei, pô, beleza, massa. E aí eu vi que esta página tinha uma página em inglês. E as páginas do Wikipedia, elas não só são uma tradução. Às vezes, de uma página para outra, tem informações totalmente diversas. E o pior é que realmente tinha. E olha como é engraçado. Olha como é engraçado. Quando você vai olhar o RA em inglês, é uma parte, eles já consideram a parte de uma série chamada Justiça Ambiental, que já tem até um logo. Olha o logo. Punho cerrado. Já viram esse punho cerrado alguém fazendo? Rapaz, parece que é coisa de esquerda, né? Nem vou traduzir. Bati o olho assim, né? RA foi um termo, né? Sei lá, criado em 92, o cara tomou pra si pelo Benjamin Chaves. Aí eu olhei, né? Ele anteriormente tinha sido diretor executivo of the United Church of Christ. Aí eu falei, pô, não é possível, né? E da Comissão da Justiça Racial. Aí eu falei, não é possível, velho. Deve ter algo a mais. Deve ter algo a mais. Deve ter algo a mais. Vou tentar aqui. Vamos ver a igreja aqui desse cara. Essa UCC. Deixa eu ir atrás dela. Aí eu cliquei. O texto, que a página era em inglês, e eu traduzi o texto. United Church of Christ. UCC mantém plena comunhão com outras denominações protestantes. Muitas de suas congregações optam por praticar comunhão aberta. A denominação enfatiza a participação em esforços interreligiosos ecumênicos mundiais. A liderança nacional e o Sínodo Geral da UCC têm historicamente favorecido visões culturalmente liberais sobre questões sociais como direitos civis, diversidade colorida, arco-íris, direito das mulheres, meu corpo, minhas regras. A igreja tem isso como pauta. E é o diretor executivo desta igreja que criou esse texto. Olha que coincidência, né? Realmente ele está na igreja certa. Eu acho que é uma igreja que o Lula frequentaria assim fácil. As congregações da UCC são independentes, é questão de doutrina e ministério e podem não apoiar necessariamente as posições teológicas ou morais do órgão nacional. Ela se autodescreve uma denominação extremamente pluralista e diversificada. E realmente é muito diversa. E aí, nesta página em inglês, tem normalmente em páginas de personalidades políticas, que tem do lado do texto tem uma foto do cara,
E aí uma biografiazinha, sei lá, posição ideológica, partido, de quando foi presidente até quando, associações, etc, tudo mais. Aí tinha dessa igreja, dessa UCC. Aí eu olhei assim e falei, será? Não. Será? Não, não é possível. Será que é? Não me diz que é, porque se for, a coisa vai crescer. Eu já sabia que a coisa ia crescer, porque eu já sabia que grupo era. Aí eu vi ali, né, associações. A UCC, em tese, é associada do World Council of Churches. Eu falei, não me diz que o WCC é a famosa CMI ou UCMI. Se você tá falando CIMI, você tá falando do CIMI, aquela ONG do Zongueira aqui do Brasil, que apoia os indígenas, etc., ecochato. Então, o CIMI foi criado pelo CMI. O CMI é o Conselho Mundial das Igrejas, que apoiou aí a extrema esquerda durante a década de 70, 80, assim, mas com força mesmo pra valer. A década de 60 para trás também não ficou, né, de lado, não. Foi a principal instituição que, inclusive, avançou a questão da teologia da libertação, que você já deve ter escutado alguma coisa. Eu fiquei, será que o WCC, velho, é o CMI? Será que é? Será que é? Será que é? Véi, olha, ó. Conselho Mundial de Igrejas, em inglês, World Council of Churches, WCC. É a principal organização ecumênica em nível internacional, fundada em 48 em Amsterdã, na Holanda, com sede em Genebra, na Suíça. Eu falei, nossa, velho, olha como são as coisas. CMI, isso eu já sabia, por diversas coisas, diversos comentários. O livro do Lourenço Carrasco, né, o Máfia Verde, fala muito sobre isso, como é que funciona, como o CMI é um desses órgãos internacionais que foram peça-chave no avanço da Agenda Verde. No Brasil é autoexplicativo. Aí você vê que o pastor, o diretor lá da igreja que inventou o termo RA, a igreja dele é membro da CMI. Oh, as coisas estão começando a se conectar demais, demais, mas demais mesmo. Aí eu aproveitei que já tava, né, na internet. Eu falei, então vamos atrás aí do CMI. Tentar trazer aqui uma informação a mais para mostrar pro pessoal como é que as coisas funcionam e como é que essas coisas se conectam. Mas, antes de tudo, antes de falar um pouquinho mais sobre o que tem, principalmente no acervo nacional, vejam só. Na página oficial do Wikipedia, do Conselho Internacional das Igrejas, Conselho Mundial das Igrejas, tem lá uma parte que é agenda social. Para não restar dúvidas. Dentre suas características, destacam suas preocupações sociais. Acredita que o CMI, o Conselho Mundial das Igrejas, acredita que a população mundial sofre as consequências do aquecimento global, o meio ambiente está ameaçado por padrões de produção e consumo insustentáveis e, apesar de maior capacidade de produção de riquezas, aumentar as diferenças econômicas entre ricos e pobres. Portanto, apoia os esforços das comunidades afetadas por estruturas financeiras e comerciais injustas e pela destruição do meio ambiente. Defende transformações urgentes nas políticas, instituições e sistemas econômicos e, para fechar com chave de ouro, a implementação de um acordo climático justo. Muito justo, mas muito justo. Temos que proteger o clima. A mãe Gaia não pode ficar de fora. Aí vamos lá, né? Obviamente a gente vai ter que falar do Paulo Freire. Vai ter que falar do Paulo Freire. Aí você tá perguntando, mas o que é que ia falar do Paulo Freire? Talvez alguns que tenham conhecimento da mata já estejam imaginando. Mas eu falei, não, vamos dar uma olhada aqui. Se tem alguma coisa interessante, né, nos dossiês lá do Arquivo Nacional. Aí que vocês podem ver ali, ó. Ministério dos Transportes, Divisão de Segurança e Informações, da data 29 de setembro de 1980, cravado, Conselho Mundial de Igrejas, CMI ou WCC, origem DSI/MT, difusão AC, SNI, né? Tá no papá, PTT. Anexo. Recorte de notícias, Jornal de Brasília, 25 de setembro de 1980, né? Produzido e protocolado na SNI, ó, Agenda Central. Aí tá ali, ó. Este OI, eu não sei se OI é esse órgão institucional, mas enfim, vem observando que aumenta cada vez mais a ação no Brasil do Conselho Mundial de Igrejas.
bem conhecido mundialmente como World Council of Churches, o WCC, que congrega igrejas do protestantismo em todo o mundo, cuja sede fica em Genebra, na Suíça, o qual está dominado e atuando a favor das esquerdas em ação conjunta com o clero progressista da Igreja Católica. Assim, o diretor da Comissão de Ajuda Intereclesiástica e Serviço Mundial de Refugiados do Conselho Mundial de Igrejas, Jean Fischer, ele está no Brasil e suas declarações de fundo político são a favor de subversivos e a turma que foi banida, que tocava o terror, ou asilados, além de fazer apologia de bispos católicos esquerdistas como Dom Paulo Evaristo Arnes e Dom Pedro Casaldáliga. Nossa, que nome difícil. Casaldáliga. Aí, aquela imagem que vale mais do que 1000 palavras, esse é o Dom Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo Arnes. Esse aí, ó. Acho que esse boné diz muito, né? Quando fala que ele é esquerdista, né? Esse bonézinho conhecido do MST. Lembrando que a família Arnes, né? Tem até o Flávio Arnes, era senador, muito amigo do Moro, viu? Um amigo demais. Nossa Senhora. Lembrando que a Rosânia também, ó, e o Arnes, um encarne. Só lembrando. E lembrando também que nós já falamos sobre o Dom Paulo Evaristo Arnes em agosto, quando fizemos os dossiês sobre o Clube de Roma. Nesta nota aqui que é do Foto e Fato. Acho que é o nome da revista. Acho que aqui não é da revista Manchete, acho que é Foto e Fato. Não me engano, de 74 essa nota. Ou de os anos 80, enfim. É de 80 para trás. Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Olha só a manchete. A eleição de um papa conservador seria insuportável para a igreja de hoje. Uma baita credencial, né? Aí na entrevista perguntava: futuro papa, como Paulo VI, será de transição? Aí o padre do Lula dizia: estou acostumado a analisar essa parte histórica porque sou historiador de profissão e verifico que em todos os tempos os homens que viviam de seu tempo achavam que estavam em transição. Os que viviam do passado achavam que estavam tudo certo. Quem pensa na geração de hoje há de ter dentro de si a geração de amanhã. Numa análise de 1974, o Clube de Roma diz que se esta geração não souber viver com certa austeridade, ela sacrificará gerações posteriores, pois está consumindo o que não lhe pertence. O padre do Lula e do Paulo Freire, né, citava até o Clube de Roma para justificar as suas agendas ideológicas. Clube de Roma, que é o pai aí do ambientalismo que temos nos dias de hoje, que os próprios bancos internacionais como a HSBC, lá no seu report 2022, deixa claro. A agenda SG é um desdobramento dos princípios das sementinhas do Clube de Roma. É a introdução do report de 2022. Mas vamos voltar. Ainda naquele dossiê do Arquivo Nacional, olha quem aparece. O professor Paulo Freire, esquerdista, regressou ao Brasil recentemente, depois de assessorar durante muitos anos o CMI e o WCC em Genebra, com a equipe, por ele chefiada, composta de comunistas brasileiros, banidos ou asilados, e que estão regressando ao Brasil para trabalhar com ele aqui. Observa-se ainda que o Congresso da Teologia da Libertação, realizado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, no primeiro semestre do corrente ano, sob a égide de Dom Paulo Evaristo Arnes, contou com o apoio do CMI e o WCC. Nele tomaram parte guerrilheiros na Nicarágua, leigos aos sacerdotes, hoje dirigentes daquele pequeno país de governo pró-Cuba. Logo a seguir, talvez seja por isso que o Lula, né, tem uma certa dificuldade em criticar o que está acontecendo na Nicarágua. Logo a seguir, comunistas brasileiros e nicaragüenses homenagearam o bispo europeu marxista Dom Pedro Casaldáliga, agitador
no norte do Mato Grosso, sendo a reunião realizada na dependência da PUC de São Paulo, cujo principal dirigente é Dom Paulo Evaristo Arnes, que, se eu não me engano, a PUC ela ficou assim, eternizada como a universidade meio estranha da turma de economia. Você mandou o Marcinho Pokémon estudou lá, né? Aí você entende porque eu escolhi essa linda foto do pai do Lula com o professor do Lula, Paulo Freire. Aí aqui eu quero puxar um parênteses sem trazer a notícia, só de cabeça, porque acho que vocês vão entender. Quando fizemos um dossiê sobre a Fundação Ford, para mim o grande ponto ali é mostrar o seguinte: FHC, ele só existe, ele só chegou a ser presidente da República porque teve um dinheiro sem igual sendo depositado para ele ser o presidente. Um apoio internacional sem igual. Cara, a FHC chegou em 69, foram quase 200 mil dólares. Imagina quanto é que não valia na época isso. 200 mil dólares para ele fundar o SEBRAP. Com várias pessoas que também estão em cargos de destaque até hoje. Famílias que estão, sabe assim, na edge do nascimento do Brasil. Tipo a família Laffer Clabin, né? Amigo do Celso Laffer. Tava lá com ele no SEBRAP. Será que se não fosse o dinheiro da Fundação Ford, FHC, ele teria ganhado holofotes? Teria tido engajamento, popularidade? Conseguiria, inclusive, comer, botar comida no prato? Será que o Paulo Freire, se não recebesse dinheiro, né, dessa turma do amor, vivendo de boa lá em Genebra, na Suíça, né, como um bom picanheiro, será que o Paulo Freire teria ganhado tanto destaque? Será que esses líderes da esquerda brasileira, eles são líderes porque são populares? Ou eles são líderes porque eles são boas marionetes de pessoas muito poderosas que parecem tentar controlar o Brasil do exterior? São coincidências, né? São padrões que você vê que vai se repetindo assim intensamente ao longo da história. Como hoje, você vê que tem até ministros de Lula. Parece que a ministra que falou sobre o RA ontem, ela tem também ligações com o Open Society, com a turma dos Soros. É uma baita coincidência, né? Hoje a esquerda ela sobrevive aí com o dinheiro dessas grandes ONGs. O tempo passa, o tempo voa e o padrão mesmo. Se a gente não entende a história, se a gente não entende o que é que deu problema lá atrás, a gente nunca vai resolver. Se, sei lá, na década de 50, já tivesse, acho que uma lei no Brasil que, por exemplo, proibisse doações de ONGs internacionais para qualquer coisa que seja, a gente não tinha tido FHC, a gente não tinha tido Paulo Freire, não tinha tido um monte de coisa. A turma do CMI foram mais de 2 milhões, tem relatório do SNI sobre isso, eu não trouxe aqui, né, para ONGs, etc, tudo mais. Não tinha tido nada disso. Talvez se nós tivéssemos uma lei forte anti, né, doações internacionais de ONGs, que do amor não tem nada, o Brasil poderia ter sido diferente. E o tempo passa o tempo voa, a gente não tem uma legislação até hoje sobre isso. E o Brasil segue, né, como uma grande marionete. Aí, em outro relatório, eu não entendi qual foi a lógica, mas esse telegrama veio antes lá da Folha de Rosto, que diz que vai falar, mas foi um telegrama que quem recebeu foi o presidente da República. Na época era o João Figueiredo. Tá ali, o telegrama, presidente João Figueiredo. Quem que mandou para ele? Um cara chamado Manuel de Melo. Reverendo, doutor, ele tá chamando, na verdade, vou ler aqui tudo, né? A qualidade, presidente, coordenadora ecumênica, serviço, VG, AUR, Congrega, Conferência Nacional, Bispos, Brasil, Igrejas Brasileiras, membros, Conselho Mundial Igrejas, VG, solicitamos Vossa Excelência, deve ser Vossa Excelência, o telegrama acho que o pessoal cortava, né, tirava as palavras que não precisava, conceder audiência, reverendo Dr. Philip Potter, VG, secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, com sede em Genebra, Suíça, VG, que vem primeira vez pelo Brasil para inauguração do maior templo evangélico do mundo em São Paulo. E aí quem estava chamando Paulo Figueiredo era o referendo Manuel de Melo. E, ao receber esse telegrama, mandaram, investiga. Investiga para saber quem é. Aí tá ali, ó. Serviço Nacional de Informação, Agência Central, Confidencial, que não é mais. 2 de julho de 1979. Assunto, eram 3. Só grifei o primeiro. Conselho Mundial de Igrejas. Segundo assunto, Manuel de Melo. Terceiro, Philip Potter. Difusão, mandei pro chefe do SNI. Queremos saber, cara, o que é isso aí? Me conta. O presidente da República quer informações?
E aí recebi um relatório falando do Paulo Freire. Paulo Freire, elemento demitido do Ministério da Educação e Cultura após a Revolução em 31 de março de 64, em virtude da sua atuação comunizante no seio educacional brasileiro, faz parte do CEMI desde 1970, tendo recebido um cartão de identidade para fins de viagem do Departamento Federal de Justiça e Política da Suíça, em atenção a um pedido do Conselho. A Suíça está muito preocupada com o Brasil. Em 73, a revista Justice and Service, editada pelo CMI, publicou um artigo intitulado Novas Formas de Tortura no Brasil. Nada estranho por aqui também. Aí o relatório continua. E diz que o CMI tem apoiado financeiramente guerrilheiros de orientação marxista-leninista, com recursos oriundos de igrejas a fiéis de países membros. Como eficiente aliado do Movimento Comunista Internacional, o MCI, o CMI tem apoiado campanhas comunistas, financiando o movimento de libertação na África, formando pastores dentro do modernismo teológico, a teologia da libertação. Aí, segundo tópico, né? Ele está perguntando o que era o CNI. Eles estavam listando, o CNI tem até o Paulo Freire como membro. Segunda pergunta, quem é Manuel de Melo? Pronto, Manuel de Melo era filho de um ex-asilado político, Tiago de Melo e de Pomona Politis, esteve em Santiago do Chile em visita a seu pai, que lá se encontrava asilado, quando manteve contato com Salvador Allende. Assim, na década em 1979. Na verdade, deve ter antes disso. Você ir para um país, não tem internet, não tem nada, você ainda conseguir manter contato com um cara como Salvador Allende, cara, tu não é um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém você não é. Eu acho que não seja. E enfim. E o Manuel de Melo, em 73, juntamente com Dom Paulo Evaristo Arnes, foi convidado para a 28ª reunião anual do CMI, realizada no período de 24 a 28 de fevereiro em Porto Rico. Trata-se de elemento de linha radical contrária à Revolução de Março de 64. Quanto a Philip Potter, que é o cara que vinha para a inauguração do maior templo evangélico no Brasil, etc. tudo mais, é o atual secretário-geral do CMI, qualidade na qual defendeu em janeiro de 79 a utilização do Fundo Especial do Conselho para ajuda à Frente Patriótica do Zimbábue, justificando que era uma expressão de solidariedade para quem está engajado na luta em favor dos oprimidos. Eu sei que luta era essa. Era a mesma luta que a Turminha do Amor fazia no Brasil, né? Potter propôs que, além dos esforços em favor dos coisas, né, papá? Só para mostrar que o parágrafo seguinte ainda é falando do Potter. Em entrevista concedida à revista To The Point, da África do Sul, em maio de 73, o Potter demonstrou ser um radical marxista que se propõe, através do CMI, a apoiar organizações que tocam terror, ao que chama de movimento de libertação, é a favor da luta, forma de combate à política preconceito lá na África. Veja como tudo isso, no final do dia, desemboca em um grande pastor lá americano, que eu vou criar um termo chamado RA pra gente combater aqui mais uma linha de frente, mais uma linha de uma agenda que vai levar controle. Aí, já que a gente falou do Paulo Freire, né, só pra ver na época se os jornais noticiaram isso. E tá ali, ó. Jornal do Brasil, quinta-feira, 21 de agosto de 1969. Conselho de Igrejas terá Paulo Freire. Aí eu vi essa nota, eu fiquei meio sem entender, né? Porque também bota o nome da cidade. Cantuária, Inglaterra. Cantuária, Inglaterra. Não entendi nada, meio estranho, né? Parece um nome bem brasileiro, Cantuária. Tá com acento, não tem acento no inglês. O professor brasileiro Paulo Freire foi nomeado ontem para assessorar o recém-formado Escritório de Educação do Conselho Mundial de Igrejas. Paulo Freire, de 47 anos de idade, que nasceu no Recife, deverá assumir até o fim deste ano um cargo na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Harvard! Universidade que até hoje os esquerdinhas brasileiros adoram ir lá. Coincidência, né, gente? As coisas não mudam. Não mudam! Esta nota é melhor. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 22 de agosto de 69. O professor Paulo Freire, que inventou um processo de alfabetizar adultos em menos de um mês, foi caçado, processado, viajado ontem. Nomearam-no em Londres para dirigir o escritório de educação do Conselho Mundial de Igrejas. Tu quer me fazer acreditar que tem milhares de pessoas nesse planeta Terra e o CMI, rapaz, esse grupo marxista revolucionário que promove desestabilização
nacional, que inclusive ele foi criado na Inglaterra. Ele não foi criado em 48, mas em 1937. E a gente vai falar sobre isso. Aí você quer me falar que eles escolheram o Paulo Freire porque o Paulo Freire era super capaz. Tipo a Fundação Ford na hora que escolheu o Fernando Henrique Cardoso, né? Tá de brincadeira. Ai, ai, ai. Aí a militância... Aqui era o consórcio. E no fim do ano, vai assumir uma cadeira na Universidade de Harvard. País rico faz assim. Exporta seus melhores filhos para ajudar a educar os abandonados jovens da Inglaterra e dos Estados Unidos. Paulo Freire nunca educou, nunca alfabetizou uma pessoa nos Estados Unidos e em Londres. Pelo amor de Deus, velho. A militância desde já. Turma não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, só para refletir, igual Fernando Henrique Cardoso, aqui já em 79, né, quando Paulo Freire volta. Educador volta depois de 14 anos de exílio, premiado pelo Unesco. Temos que respeitar a Unesco, né? A Unesco já teve à sua frente pessoas como o Alexander King, que ao lado do PC é fundador do Clube de Roma. O Alexander King, cara, um cara porreta, no segundo foro econômico, né? Que vai ter agora, começar acho que hoje, né? O Alexander King tava lá, a gente já comentou sobre isso, saiu notícias na época nos jornais brasileiros. Inclusive o terceiro fórum econômico, o de 73, girou em torno da discussão do Clube de Roma, do relatório do limite do crescimento. Como é que a gente sabe disso? Porque tá no site oficial do Fórum Econômico. Ah, rapaz, coincidência, né? Aí o Paulo Freire ganhou. Ganhou o título porque ele é muito bom. É porque a Unesco em 2023 levou o Felipe Neto para falar sobre liberdade de expressão, redes sociais. Nada muda. Esses grupos, a única função deles é manter o Brasil uma colônia. Só. Tá na hora das pessoas realmente assim começarem a acordar porque está acontecendo. Querem ver o Brasil andar? A gente tem que começar a entender por que o Brasil está dando errado. E não é de hoje. 25 de dezembro de 1948. Que foi o que eu disse para vocês. Eu fui dar uma olhada lá no livro do Lourenço. O que é que tinha sobre o CMI? Aí o Lourenço deu assim, umas informações meio malucas. Que você fez assim, rapaz, será que o Lourenço tá falando a verdade? E aí ele já discorda até na data de criação do CMI, que a Wikipédia fala que é em 1948. Aí o Lourenço fala que foi em 1937. Pois bem, um jornal, inclusive ligado à questão evangélica no Brasil, a questão protestante, o Puritano, de 25 de dezembro de 1948, o tal ano de formação do CMI. É uma nota longa, né? Na parte 2 da nota, sua natureza e finalidade. Conselho Mundial de Igrejas. Os planos para a formação do Conselho Mundial de Igrejas foram concebidos em 1937. Falei, opa, o Lourenço tá certo. Porque foi isso que o Lourenço disse. O Lourenço discorda aí da Wikipédia da vida, né? E aí eu quero mostrar para vocês qual foi o trecho do Lourenço. Paulo Freire estava lá em Londres quando foi convidado. E o Lourenço disse que o CMI foi fundado em Oxford, na Inglaterra, em 1937, numa conferência que reuniu um seletíssimo grupo de representantes dos mais altos círculos da oligarquia britânica. Você vê que até hoje, né, a família britânica é uma das maiores promotoras internacionais dessa agenda verde. O coordenador da conferência foi J. H. Oldham, o alto dignatário da Igreja Anglicana, que propôs a criação de uma liga de igrejas para apoiar os propósitos do establishment. Um dos frutos da conferência foi a publicação de um livro, The Universal Church and the World of Nations, a Igreja Universal e o Mundo de Nações, uma coletânea de artigos cuja proposta central era a necessidade de reordenação das relações internacionais sob o comando de um governo mundial. O artigo principal foi escrito por Lord Lothian, com o sintomático título de A Influência Demoníaca da Soberania Nacional. Outro artigo, de autoria do delegado estadunidense, o secretário de Estado na época, John Foster Dulles, argumenta que a soberania nacional é causa de muitos conflitos. Na hora que eu li isso, eu falei, velho, tá aí brincadeira. Só porque eu falei desse cara ontem, eu não tinha nenhuma pretensão de trazer isso. Eu nem sabia que a Marielle ia falar isso.
Nem sabia, a postagem dela foi depois que o vídeo já tava no ar. Vou até falar dele já, mas ali, ó. O CMI deseja organizações a ele vinculadas, encontros entre os principais financiadores de ONGs de direitos humanos e até mesmo de insurgentes separatistas, como o Exército Zapatista, Liberação Nacional, né, na Nicarágua, né? Nicarágua, que já falaram ali atrás, que prega a separação, né? O Estado mexicano, esse aqui na verdade é do México, e tem outros também. Aí, antes de voltar, esse aqui não está na ordem. Não está na ordem. Não está na ordem esse parágrafo após esse. O parágrafo que vem depois é esse aqui, ó. Uma denúncia, papapá. Mas eu já volto para cá. Mas só para botar um parágrafo. Estava eu também pesquisando na Biblioteca Nacional notas antigas sobre o CMI. E quem é que estava no tal evento de formação do CMI? Não o de 37, mas o de 1948, como que colocou como data oficial. John Foster Dulles. Eu falei, pô, velho, tá aí brincadeira. Tá aí brincadeira. O livro tem três partes falando sobre ele e o irmão dele, né? Que é o Allen Dulles, que foi diretor da CIA, nada suspeito. E eu comentei pra você, falei, gente, o filho desse cara, que é John Watson Foster Dulles, é o escritor do maior livro que eu já vi com informações relativas à bucha. A Buchenschaft paulista. Maior. Mais de disparado. Que sai listando inúmeras pessoas. O que é que elas fizeram. Quem é bucheiro. Quem não é. Fala do governo pré-Vargas. Ele fala do pré-1930 até 1945. Eu li desse cara falando isso sobre o prisma da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu falei pra vocês ontem. Eu falei que, nossa, fui cá, olhei uma coisa, olhei outra, olhei uma coisa, olhei outra. Mas a história que tem pra contar, não dá pra contar, não. Ontem eu perguntei pra algumas pessoas, contei parte da história. Eu falei, vem cá, se eu te falar que isso aconteceu. A pessoa falou, rapaz, eu vou falar que você é maluco. Mas conta aí. Aí conta, não, pô. Aí eu falei, e aí? Aí eu falei, se tu contar essa história, tu vai arrumar um problema que o pessoal não vai conseguir entender. Aí eu falei, essa história, no momento atual, eu não quero esta dor de cabeça. Não no momento. Mas um dia, contaremos uma história muito interessante que envolve o Dulles. E a gente vai talvez fazer uma revisão de algumas coisas que aconteceram no Brasil algumas décadas atrás. Mas vamos lá. Voltando pro livro de Lourenço, voltando pro CMI, uma denúncia contundente sobre o papel do CMI como agente da oligarquia britânica para desestabilizar os estados nacionais partiu na época, Joseph Ratzinger. E veja que interessante, o Lourenço escreveu esse livro antes do Ratzinger, que foi o Bento XVI, ser papa. Mas naquela época, sem internet, sem nada, já tinha internet, né? Mas não é como tinha hoje, rede social. O cara dá uma pesquisada bacana, né? E, enfim, ele cita ao longo do livro, quem nunca leu O Marra Verde, eu recomendo. Em 10 de junho de 1997, e aí eu não acredito no Lourenço, né? Eu tenho que dar uma olhada com os meus próprios olhos. 10 de junho de 97, a Folha de São Paulo. 10 de junho de 97, a Folha de São Paulo, enfim, né? Publicou uma entrevista coletiva concedida por Ratzinger em Roma, na qual afirma que grande parte dos bispos católicos da América Latina se lamentam comigo do fato de que o Conselho Ecumênico de Igrejas, outra denominação para o CMI, tem dado uma grande ajuda aos movimentos de subversão. Uma ajuda que talvez tivesse boas intenções, mas que acabou sendo bastante danosa para o evangelho. Aí tá aqui, né? Protestantes financiaram a esquerda. A manchete é bacana. O cardeal Joseph Ratzinger, um dos mais próximos colaboradores do Papa João Paulo II. Você vê que era o medo do Dom Evaristo Arnes, né? Assumiu um Papa conservador. Disse ontem que as igrejas protestantes financiaram nas décadas de 60 e 70 movimentos clandestinos de esquerda na América Latina. Aspas. Grande parte dos bispos da América Latina se queixou do fato do Conselho Ecumênico das Igrejas, o CMI, dar ajuda aos movimentos subversivos, afirmou o cardeal durante o lançamento do livro O Quinto Selo, do sacerdote Nicola Bux, em Roma. E a nota vai seguindo com mais informações. Em 1994, tem uma nota na Folha de São Paulo, onde o Ratzinger ele condenava abertamente a turma da teologia da libertação. Mas vamos lá. Vamos que ainda tem mais umas coisinhas.
A gente falou lá atrás, né, do ICS. Falei, lembra do ICS, que vai fazer sentido, lembra mais algumas coisas. E aí vejam como são as coisas, rapaz. Vocês conhecem esse rapaz aqui? Você conhece esse cara? Nine Fingers? Conhece ele? O Dilma? O chefe da picanha? 9 de fevereiro de 2022. A primeira coisa que eu fiz ao sair de Curitiba foi visitar o Papa Francisco. Mentira. A primeira coisa que você fez foi pra uma festa que teve lá na casa do Xixo. A gente já falou sobre isso. Tem notícia e foto sua. Você dormiu lá. Depois você pode ter ido, mas foi primeiro o Xixo. Né? Tá até no evento anti-Lava Jato, tá no Conselhão. Porque queria tocar uma campanha mundial contra a desigualdade. Depois de ver o Papa Francisco, o que eu fui fazer? Fui conversar com o Conselho Mundial de Igrejas. Olha que coincidência, gente. Tá vendo como o ciclo fecha? A gente começa lá com a Marielle, vai voltando no tempo, vai voltando no tempo, vai voltando. E agora a gente voltou pro Lula de novo, voltamos pros dias atuais. O Lula com o Semi. A turma aí que sem eles talvez jamais tivesse esse termo, né? RA. Infelizmente aconteceu, eu fico em casa e a campanha foi interrompida. E foi em 2020 que o Lula foi fazer isso. Mas não sei por que ele fez esse tweet em fevereiro de 2022. Aí, pesquisando na internet, eu achei uma sessão da Câmara da nossa então deputada Benedita da Silva, de 12 de março de 2020. Olha o que ela disse. Olha o que ela disse. Cadê você, Benedita? Em sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, 11 horas e 7 minutos, na tribuna, a deputada Benedita da Silva. Esse registro, já o fiz da tribuna na ocasião em que Lula se encontrou com o Papa Francisco, e depois ele teve no Conselho Mundial das Igrejas. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. O Conselho Mundial das Igrejas, eles representam os protestantes tradicionais. Eles tiveram com o ex-presidente Lula, e a repercussão ali foi muito grande da conversa que eles tiveram com o Lula. O Lula, que tantas pessoas dizem que é ateu. E o tema central que eles discutiram foi a questão da desigualdade social. Para concluir, senhor presidente, a questão da desigualdade social que nós estamos vendo neste país, que está crescendo em todo o mundo, vamos dizer isso, está crescendo em todo o mundo por conta da política mundial. Então, senhor presidente, eu peço que essa minha fala esteja registrada nos anais da casa e divulgado também, e também na Voz do Brasil, porque o Conselho Mundial das Igrejas, ele congrega 340 igrejas. Eles são mais de 500 milhões de fiéis no mundo. São mais de 120 países. Então, o ex-presidente Lula conversou com mais de 500 milhões de pessoas, porque o Conselho ali lhe fez, não foi um elogio, mas reconhecer nele a pessoa, uma liderança respeitável, com proposta, com projeto para tirar o Brasil do caos. Basta que a democracia impere nesse país. Obrigado. É um vassalo. Nas palavras do petista, é o meu vassalo favorito. Nós não temos um presidente brasileiro. Nós temos um presidente internacional. Todo mundo manda no Lula, menos os brasileiros. O Lula não serve aos interesses nacionais. O Lula é um traidor da pátria. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto de toda a história. Lula traiu o Brasil. Tá muito claro tudo que tá acontecendo. Todas as nomeações. Tá claro porque agora tá cada vez mais claro, inclusive, porque a agenda verde pro Lula é algo tão importante. Talvez o Lula já foi receber suas primeiras ordens ainda em 2020. Nossa. Mas vamos continuar. Vamos voltar um pouquinho mais pros dias atuais. Pra ontem. A gente foi e voltou. A gente não pode ficar no passado. Vamos voltar pros momentos atuais. Porque lá no início eu falei, essa postagem do ICS, Instituto Clima e Sociedade, vai fazer mais sentido? Até relembrando, o Instituto Clima e Sociedade agora em fevereiro, se você não tiver nada para fazer,
ou talvez você estiver no Rio de Janeiro, né, e você acha que é muito importante, vai ter um baita evento em paralelo ao G20, onde vai estar o Instituto Clima e Sociedade, o Arapiaú, o Igarapé da Ilona Zabó, e todo esse zongueiro chato, junto com o Instituto, o AIA também, a Earth vai estar lá, junto com a Open Society. Quem divulgou isso foi a Folha de São Paulo. Eles vão falar sobre financiamento climático, financiamento sustentável, como tirar dinheiro dos pobres para dar para os super ricos. É basicamente a pauta central. Aí, brincadeiras à parte, na postagem Daniele, como esperado, surge o gado. Né? O gado sente o cheiro de capim e entra para passar pano. O Léo De Vito, ele comentou no post Daniele para alertar as pessoas que não debochem. Não debochem. Ele está falando sobre algo muito importante. E o Léo De Vito falou, bora se informar antes de debochar. E para falar sobre o RA, ele deixa o link de um site que é actionaid.org.br. ActionAid. E aí eu vi que a Grêmio Brasileira do RT falou o seguinte, ActionAid ensina o que é RA. E ela bota o emoji dando risada. Aí ela fala, esta ONG é da turma do Grande Capital. É da turma que é contra o agronegócio. Onde a Ana Toni, hoje, basicamente uma espécie de ministra do clima, ela é secretária do clima, foi chefinha do Brian Mayer, jornalista do 247, né, 247, que critica os Estados Unidos, mas enfia a pauta que eles querem no meio. Foi uma das primeiras ONGs a penetrar os movimentos sociais. Eu falei, pô, peraí, a Ana Toni é a chefona do Instituto Clima e Sociedade. Que coincidência, né? Mas que baita coincidência. Aí eu fui dar uma olhada na biografia da Ana Toni. Eu falei, vou pegar do Wikipédia. Ah, a Wikipédia não é digna. Não é digna de uma pessoa tão importante. Vamos pegar no site oficial do Fórum Econômico. Rapaz, velho. Imagine você, sua biografia no site do Fórum Econômico. Secretária para a mudança do clima no Ministério do Meio Ambiente e do Clima do Brasil. E tá lá no Fórum Econômico, onde só os maiores traidores da pátria estão. Aí tem lá, né, um bacharelado em economia, né, estudos sociais, na universidade estrangeira, um mestrado em política, né, em política econômica na London School, né, só os esquerdinha lá. Aí, olha só, de 1990 a 1993, ela tava nessa ActionAid, já nessa época. De 93 a 97, ela tava no Greenpeace. De 98 a 2002, ela estava como diretora executiva da ActionAid Brasil. De 2000 a 2003, ela foi, né, do conselho do Greenpeace no Brasil. Em 2003, ela foi representante da Ford Foundation no Brasil. Ela foi a chefona da Ford Foundation no Brasil neste ano. E quando estava na frente da Ford Foundation, ela trabalhou com a área de direitos humanos, desenvolvimento sustentável, discriminação, né, preconceito, direitos reprodutivos, né, meu corpo, minhas regras, democratização da mídia e direitos da terra. Fico na dúvida se isso é coisa de MST ou se é para proteger a mãe Gaia, ou se é os dois juntos. Essas são as pessoas que compõem o governo Lula. Isso é o que o Lula defende. Essas são as pessoas que o Lula gosta de se cercar. Essas são as pessoas que fundaram a dita esquerda que está aí no poder nos dias atuais. Dá tempo de comentar mais uma besteirinha? Para fechar com chave de ouro. Isso aqui, eu tinha na cabeça 51 slides. Para falar assim, é o que eu me dou por satisfeito. O vídeo completo tem 71, mas não vai dar. Eu sabia que não ia dar tempo. Mas vejam como são as coisas. Para a turma que ainda não está entendendo o que está acontecendo, ainda está achando que é besteira, ainda está achando que é oba-oba, a turma que ainda não percebeu que a Agenda Verde é o pilar central do governo Lula, por onde todas as medidas de controle estão passando. Óbvio que tem uma PL 2630, tentativa de censura, isso e aquilo, mas a nível macro, controlar a sociedade brasileira, controlar o crédito, controlar a economia, controlar o agro, controlar a sua vida, tá tudo passando pela Agenda Verde. Tudo tá passando por aqui.
pautou a reforma tributária, pautou diversos assuntos. E aí, para você entender a magnitude que a coisa está tomando, no dia 9 agora, semana passada, mudanças climáticas e justiça racial e ambiental. É exigível colocar o negro brasileiro no centro das políticas públicas referente de combate a eventos climáticos extremos. Isso aqui está na mesma linha do que Aniele Franco está falando. Na mesma linha. Sabe quem escreveu esse texto? Não foi um cara qualquer. Foi o José Vicente, que é advogado, professor, mestre em educação, sociólogo, e ele é o chefe, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Então, assim, no topo da universidade, é um cara como esse. O que você acha que vai ser ensinado? Nada foi feito. Eles não estão com pressa de vencer hoje. O mercado de carbono começou a ser discutido na década de 60. Foi aprovado agora. Quanto mais cedo começa, mais cedo avança. E essa agenda, gente, ela segue avançando sem nenhum tipo de resistência. No ano 2023, a turma da direita não fez absolutamente nada. Nada para atravessar isso daqui. Nada. Tomou a zero na reforma tributária, tomou a zero no mercado de carbono, tomou a zero no Patem e em várias outras coisas. Não vou nem ficar listando aqui. Aí o José Vicente termina falando, se torna exigível, inderrogável colocar o RA, e sua vítima direta, negro brasileiro, no centro dos debates, das ações, das medidas e políticas públicas preferenciais e prioritárias. Então você pegou a agenda verde e agora a gente já está falando de novo agora na questão identitária. Luta de classes. Voltou para o marxismo. E para você entender como também as coisas vêm avançando, paulatinamente, dia a dia, esse vídeo aqui é de 1991. Com ele, a gente dá play, comenta e encerra o vídeo. Escuta só. A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente leva Jacques Cousteau a conversar com o presidente Collor. Cousteau está preocupado com os temas que vão ser debatidos na conferência ano que vem no Rio de Janeiro. Aos 81 anos de idade e se autodenominando o embaixador das gerações futuras, o oceanógrafo Jacques Cousteau teve a sua audiência com o presidente Collor a bordo de uma lancha da presidência. Sobre as águas poluídas do Lago Paranoá, os dois discutiram questões ambientais e problemas que ameaçam a preservação do planeta. O presidente Fernando Collor foi o primeiro brasileiro a assinar este abaixo-assinado, onde Jacques Cousteau pede à ONU que inclua nas declarações dos direitos humanos um artigo que trate dos direitos das gerações futuras. Depois, o presidente Collor concedeu uma entrevista para um documentário. Jacques Cousteau pede à ONU que inclua nas declarações dos direitos humanos um artigo que trate dos direitos das gerações futuras. Nem vou dar play no restante. Direito das gerações futuras. Eu falei acabar com isso, mas não. Tenho que mostrar isso. Sabe como é que o ano 2023 termina? Com esta página. Este é o Jornal Globo, de 31 de dezembro. 2023. Gerações futuras. Crianças se mobilizam pelo clima que o mundo negligencia. A Aniele está falando de RA. RA. Que está sonando cada vez mais. Toda essa questão... Gente, o judiciário está botando dedo em tudo. Quando começou a ser discutido algumas coisas que, inclusive, durante o governo Bolsonaro, a nível de Supremo, sobre essa agenda verde, uma pauta. Porque tem aquela questão, por que o judiciário pode debater sobre esse tema? Por que a alçada... Não, como assim? Como assim o judiciário vai resolver isso? Esse cara em 91 estava falando o direito das gerações futuras. Isso daí pode parecer uma besteirinha. Isso aqui é um vídeo de 45 segundos. O vídeo é maior, na verdade. Mas o tempo foi passando. E isso se tornou uma tese jurídica. Que a tese jurídica fala o seguinte. No mundo, os políticos, eles não representam a sociedade. Os políticos só representam quem tem acima de 16 anos. Porque só a partir de 16 anos você vota. Então, jovens, adolescentes, crianças, não são representados pela classe política. Não tem ninguém para defendê-los. Não no poder executivo, nem no legislativo. Porque eles não votam. Mas, você tem um poder da república que consegue cuidar de todos. Que é o poder judiciário. E é com base
nesta tese, do direito dos que são criancinhas e até do que nem nasceram, que o Poder Judiciário arroga para si algumas discussões em torno dessa questão de agenda verde, clima e tudo mais. Tudo isso está avançando sem nenhuma resistência no Brasil. Conversas sobre soberania nacional, elas nunca foram tão importantes. Por quê? Depois de 523 anos, já está chegando em 524 anos, até hoje o Brasil não sabe o que é ser uma nação soberana. Até hoje o Brasil não sabe o que é ser uma nação independente. Até hoje o Brasil não sabe o que é definir o seu próprio destino. É impossível fazer qualquer análise sobre a história brasileira sem levar em consideração as forças externas, as forças internacionais. Vem sendo assim, mas desde antes da independência. Porque muita decisão vinha de Portugal. No pós-independência, a independência em si, já com a criação de uma dívida que pegou dinheiro emprestado da Inglaterra, lembrando que a Inglaterra não tinha banco central, quem emprestou dinheiro para o Brasil foi a família Rothschild, 2 milhões de libras, a uma taxa de juros extremamente criticada nos jornais da época, que está disponível na Biblioteca Nacional, a gente já falou sobre isso. A mesma família que sabotou o Barão de Mauá, a mesma família que participou da renegociação da dívida já em 1891 com a Bucha, a mesma família que emprestou mais 2 milhões de libras em 1901 para comprar o Acre, a mesma família que em 1923, no governo de Arthur Bernardes, conseguiu dinheiro para sustentar a economia, ter dinheiro para fazer compra internacional, né? Ter caixa, porque teve a crise do café. Aí você vai passando o tempo, você vê os próprios movimentos que aconteceram dos Rockefeller já desde os anos 30, os trusts de petróleo, a CPI de 57 que mostrou como esses trusts internacionais estavam despejando dinheiro na mídia, a mídia e empresas que vocês conhecem, estão aí até hoje. Instituto Internacional de Lei Amazônica, Instituto Hudson, né? 2 grandes eventos que tentaram internacionalizar a Amazônia, Fundação Forte, Fernando Henrique. Gente, não dá para ver a história do Brasil sem as forças, sem os fatores internacionais. Vocês, inclusive, viram isso no governo Bolsonaro, naquela nota fantástica do ano passado, que o Financial Times nos conta como o amigo Biden nos ajudou a manter a democracia a salvo. Como diversos embaixadores também trabalharam contra. Quem sabe o CEMI também trabalhou contra, e quantas mais pessoas trabalharam contra Bolsonaro das mais diversas formas. Se o brasileiro não entender isso, se a direita não aprofundar um pouquinho mais o seu nível de discussão, sai daquele comunista isso. Gente, beleza. Próximo passo. Vamos dar o próximo passo? Vamos tentar, assim, obter mais conhecimento, falar com mais propriedade sobre mais assuntos. E, acima de tudo, precisamos ter um projeto de país. Porque quem vem governando o Brasil há mais de 500 anos não são os brasileiros. Pelo menos não é a população, não é o povo. O povo só sofre. Todo dia é um 7-1. Não tem segurança, não tem logística, não tem transporte, não tem bom emprego, não tem bons salários, não tem bom poder de compra, não tem segurança, não tem educação. O que é que esse país tem para oferecer que, sabe, todo esse tempo? Riqueza não falta, mas não pode explorar. A Amazônia não deixam. Inclusive essa turma que proíbe diariamente. Temos que dar o próximo passo. Temos que amadurecer. Eu fico por aqui com mais essa história, já aguardando a próxima. Qual história o passado tem para ser descoberto, eu não sei, mas eu tô doido para descobrir. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho mais, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E hoje é o dia que sai o Atlas de novembro, já deve estar disponível no site. Já deve estar disponível aquela primeira versão, a versão bonitona assim de revista. Nas próximas horas deve estar 100% pronta. E é isso. Compartilhe esse vídeo. Volta amanhã. Eu deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!